Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos. Mundos de expiações e de provas. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para expiarem aí seus erros, por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças a que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência da sua insistência no mal, e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos, por um período, para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer progredir a estes últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pelo qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio a raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza, trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. Bom, esse Evangelho de hoje ele é muito interessante, como sempre eu falo, né? Mas uma observação antes, que a gente lê aí, tanto nesse trecho, como um pouco antes tem mundos inferiores e superiores, que a palavra mundos aí está usada de forma errada, está sendo utilizada de forma errada conforme o texto. Por quê? Quando você ouve falar mundos, eu pelo menos, né, penso em universo, e não é isso que ele está falando. Allan Kardec está querendo dizer planeta e não universo. Isso ocorre porque Allan Kardec escreveu isso há uns 200 anos atrás, aproximadamente. Teve a tradução, teve a linguagem que acaba se modificando com o tempo. Então não é que é um erro de tradução, mas as palavras ficam um pouco diferentes, né? Então quando a gente lê mundo, aí a gente tem que ler planeta. Então é planeta inferior, planeta superior, planeta de prova e expiação, planeta de regeneração e por aí vai, né? Então Allan Kardec classifica os planetas, ele diz, né, na verdade,
não Allan Kardec, né? Quem diz isso são os espíritos que falaram para Allan Kardec, que os planetas também evoluem. Então ele fez uma classificação da parte, vamos dizer, quando os seres humanos habitam os planetas, né? Porque não dá para classificar um planeta que não tem ainda ser humano, e são vários, né, que estão nesse processo de criação de vida física. Então Allan Kardec faz essa classificação, iniciando pelo planeta primitivo. O planeta primitivo, as pessoas, vamos dizer, homem da pedra, idade da pedra, né, desculpa, homem selvagem, que vive para dormir, para comer e para se reproduzir. Essas são os principais objetivos, né, do homem nessa época. Então eles são realmente primitivos. Vamos dizer que umas aldeias indígenas se assemelham ao modo de vida. Vamos dizer, a preocupação deles é essa. Não que não tenha afeto, não que não tenha inteligência, tem, mas vamos dizer que eles são primitivos nesse sentido. É claro que existem espíritos mais evoluídos que reencarnam nas aldeias indígenas para ajudar, óbvio, mas eu estou querendo falar de uma forma geral, né? E aí depois tem o mundo de provas e expiações, que é onde o planeta Terra está hoje. Na verdade, estamos indo para a regeneração, né? Então, vamos dizer que nós estamos no final da prova e expiação, virando para a regeneração. Claro que não tem um dia exatamente, né? Então são fases. Nós estamos no final da segunda fase, podemos dizer assim. Bom, nas provas e expiações, né, ocorre que o mal está presente na maioria dos lugares e as pessoas, por terem grandes dívidas, têm que expiar, né? A gente não precisa nem falar, não, na verdade eu vou falar sobre isso, porque as pessoas têm uma visão muito errada de que nós estamos vivendo uma calamidade, que o que está acontecendo agora é horrível, mas nós nunca estivemos melhores. Em 1800, 84% da população vivia em pobreza extrema. Pobreza extrema, realmente pobre, que não tinha acesso a nada. Hoje não, em 2015, que foi a última vez que eles fizeram essa medição, 9,5% só. Então caiu de 84% para 9,5%, é uma diferença muito grande. Ou seja, nós evoluímos muito. Se você pesquisar em qualquer livro de história, conversar com qualquer professor ou se lembrar, você vai ver que a história da humanidade foi feita em cima de guerra, sangue e só essas coisas. Então, na realidade, não é que o cristianismo matou pessoas, claro que não. Quem matou pessoas foram as próprias pessoas, porque eles guerreavam por qualquer motivo. Então não tem nenhuma época do nosso planeta, até agora, antes de 1800, que você não encontrava diversas guerras rolando pelo planeta todo. E eles eram muito cruéis. Então, por exemplo, Jesus morreu crucificado, muitas pessoas morriam crucificadas. Era uma coisa normal, o Império Romano realmente crucificava e deixava as pessoas morrendo vivas lá, porque isso era a lei deles, era normal. Então, coisas como pedofilia viraram crime recentemente, há 20, 30 anos atrás, nem sei se é isso, até menos. A escravidão, que acabou há pouco tempo atrás, na escravidão, o escravo tinha um filho e o dono do escravo de vez em quando matava o filho, jogava no mar, né? O escravo, ele poderia, por exemplo, mandar cegar o seu escravo para que ele não fugisse. Então realmente o escravo não era considerado uma pessoa. Hoje a gente ainda tem um pouquinho de racismo aqui, tem uns probleminhas ali, mas mudou totalmente. Ninguém mais pode fazer esse tipo de coisa com outra pessoa que não seja crime, né? É claro que nós ainda temos, vamos dizer, assassinato, criminalidade, roubo, mas se você pegar a porcentagem de pessoas que morrem, nisso, comparado com a população, é muito pequena, muito pequena. Antigamente as pessoas entravam, era normal, né, viver da guerra, todos viviam. Você ia lá ganhava uma guerra, entrava na cidade do outro, eles matavam os homens, estupravam as mulheres e depois vendiam as mulheres e as crianças, e era normal, isso tudo dentro da lei, isso tudo era legalizado, digamos assim. Então o nosso passado no planeta Terra, ele é terrível. Não é que ele é mais ou menos, ou foi um pouquinho bom. Não, ele é terrível, terrível de verdade mesmo. Tanto que eu vou atender pessoas, e às vezes eu vejo porque uma pessoa tá tetraplégica, cega, ou qualquer outro problema, ou tem alguma doença grave, eu começo a ver e eles me mostram o passado dela. Nossa, eu não gosto nem de ficar falando, porque são coisas terríveis mesmo. Nós éramos muito cruéis. Hoje nós evoluímos demais. Por quê? Porque enviaram espíritos para cá, evoluídos, para preparar a gente para entrar na regeneração. Então, por isso que se você pegar uma pessoa que vivia na época de Jesus Cristo, né,
ou 1000 anos antes de Jesus. Pode pegar uma pessoa que vivia 1000 anos antes de Jesus Cristo e fazer um teletransporte para ela e jogar ela 1000 anos depois de Jesus, certo? Ou seja, ele passou 2000 anos para frente. Ele quase não vai fazer diferença para ele. Ele vai olhar e ele vai reconhecer tudo, porque não houveram avanços tecnológicos, não houveram muitos avanços morais, né? As pessoas melhoraram, mas nada demais. As pessoas tiveram um pouco de tecnologia, mas nada demais também. Agora, se você pegar uma pessoa de 1800 a 200 anos atrás e colocar hoje numa cidade, ela vai falar: meu Deus, onde eu estou? Porque ela não conhece nada disso, tudo é novo. Por quê? Como nós estamos no final da prova e expiações, espíritos de diversas classes muito superiores estão vindo reencarnar aqui, né? Que vão fazer a gente passar para a regeneração. Mas voltando a falar um pouco do planeta, né? Que era essa a ideia hoje. A prova e expiação quer dizer o quê? Que nós somos espíritos, né? Pagando os nossos débitos ou então passando por provas. Então, como eu falei lá atrás, né? Nós fomos muito cruéis atrás. Esse negócio de que, não sei quantas pessoas morrem de assalto, isso aí não é nada perto do que acontecia antes. Então, todos nós temos grandes dívidas. A maioria, né? Claro que não dá para dizer que é todo. A maioria tem grandes dívidas. É óbvio que hoje você não é assim. Eu também não sou assim, né? Mas nós no passado éramos espíritos inferiores. Eu mesmo fiz coisas terríveis no passado, né? Eu já participei, já tive umas encarnações pagando gravemente por expiações. Eu já fiz coisas muito ruins e todos nós praticamente já fizemos. Então, essa é a prova e expiação. Por quê? Está expiando os erros do passado, né? E passando por provas para melhorar o seu espírito, para melhorar o seu grau evolutivo, certo? Então é por isso que em um lugar que está em provas e expiações, é normal a gente ter um governo corrupto que faz as pessoas passarem fome e necessidade, é normal a gente ter acidentes, é normal a gente ter bala perdida, é normal a gente ter doença. Todas essas coisas fazem parte desse período de prova e expiação. Depois que a gente entrar na regeneração, não vai mais existir doença, porque vão encontrar cura para todas as doenças, não vai existir acidente. O mal vai existir, mas muito mais controlado, né? As pessoas ruins vão perder o campo, não vão mais ter o controle como hoje existe ainda. Se a gente analisar ainda, a gente melhorou muito, mas os países são todos extremamente militarizados, eles só investem em exército, em arma e não sei o que. Então a gente melhorou muito moralmente, mas ainda está com aquela coisa de guerra ainda. Ou seja, na regeneração isso não ocorre, porque o bem começa realmente a fazer parte. Como que os planetas, né? Como que Jesus, utilizando-se dos seus trabalhadores, decide esse tipo de situação? Ele começa a enviar espíritos superiores para cá. Então é como eu sempre falo, você está numa sala, certo? E na sala tem várias lâmpadas de 2 e de 4 watts. Então tem uma iluminação relativa. Então ele começa a tirar as lâmpadas de 2 e colocar de 6. Então vai começar a ficar de 4 e de 6 watts. Ou seja, espíritos que não estão compatíveis com o período de regeneração, eles serão retirados, né, do planeta Terra para planetas que estão compatíveis com o grau evolutivo deles. E aí, outros espíritos evoluídos estão reencarnando aqui. E como diz Emmanuel no A Caminho da Luz, na verdade é no A Caminho da Luz e também fala no livro de André Luiz, é muito comum um espírito ter vivido aqui, ter ido para outro orbe, né, ido para outro planeta, evoluído num planeta muito mais evoluído do que aqui e voltado agora nesse período para ajudar o planeta. É por isso que nós, em 1800, éramos 1 bilhão de habitantes e hoje nós somos 7 bilhões de habitantes, porque muitas almas estão vindo de fora, na verdade, né? Então a gente pode dizer que muitos espíritos estão reencarnando pelas primeiras ou segundas vezes no nosso planeta, mas muitos desses são espíritos que evoluíram em outros orbes e voltaram para cá, né? Então por isso que o mundo está mudando tão rápido. E aí entraremos no período de regeneração. E o que é o período de regeneração? É esse período que eu já expliquei, né, na verdade. E nesse período a felicidade começa a ser um pouco maior, porque, como diz no Evangelho, é muito difícil a gente ter a felicidade verdadeira num período de prova e expiação. É muito difícil. Só se você for um Chico Xavier e ficar em boa vibração o tempo inteiro. Senão é difícil pra caramba. Então, depois do período de regeneração, que sabe-se lá quanto tempo pode durar, 2.000 anos, 5.000 anos, depende do povo, depende de muitos fatores, né? E aí sim,
o governo vai começar a ficar unificado, o governo, isso fala no Evangelho segundo o Espiritismo, isso que eu estou falando não é nada místico não, tá? Fala aí, que nos planetas mais evoluídos o governo é o mesmo, ele fica um só, né? Diferenciando só às vezes por localidade, por conta de um lugar é frio, outro é quente. Então depois que passarmos, né, por esse período de regeneração, o planeta vai se tornar um planeta feliz. O que é um planeta feliz? Um planeta extremamente depurado da matéria, onde não existe mais a grosseria do nosso corpo físico, né? A morte, não existe a decomposição. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. A morte não é dolorosa fisicamente, não que a morte doa, né? Mas não é tão complicado morrer, porque eles estão tão espiritualizados que o corpo deles espiritual se mistura com o corpo físico. Então, a hora que estivermos nessa classe, né, nesse grau, aí sim você encontra realmente um grau de felicidade. Aí não existe maldade, o mal foi totalmente controlado, não existe mais polícia, né? As pessoas têm tudo do bom e do melhor, um ajuda o outro, existe só um sentimento de amor geral por toda a população. E aí depois desta classe desse tipo de planeta, vamos para o planeta dos espíritos puros. E é isso aí, a gente nem sabe direito como é que funciona, né? Seriam os planetas de espíritos que realmente não tem mais nada de matéria. Nem sei se são planetas físicos ou se não são. Mas, voltando agora sobre provas e expiações, é isso, nós estamos no final do provas e expiações. Então o que vai ocorrer agora? Como eu disse antes, que aqueles que não tiverem com bom grau evolutivo vão ser retirados, é como se nós estivéssemos em uma escola. E a escola, ela antes tinha da primeira série até a quinta série. Só que agora essa escola, ela está virando da sexta até a oitava. Nem sei como é que funciona, mas vamos melhorar o exemplo. Antes ela tinha da primeira até a quarta série, agora ela tem da quinta até a oitava, certo? Então, aqueles estudantes que estavam na primeira e na segunda série, eles não vão mais conseguir estudar nessa escola. Ou eles passam de ano, né, rápido, ou eles reprovam. E a maioria vai reprovar, desses assim, né? Então esses vão ser deslocados realmente para planetas que estão nesse mesmo grau evolutivo. Não que isso seja assim. Claro que também é uma certa penalidade para eles, né? Mas é energia isso, digamos assim. E aqueles que estavam ali perto da quarta, quinta série, esses vão poder continuar na escola. Então vão receber vários alunos que já estão na sexta, na sétima série, que vão ajudar nesse processo transitório. Então aí sim nós passaremos de prova e expiação para regeneração. Então pessoal, tsunami, bala perdida, guerra civil em alguns lugares, golpe de estado em alguns países, todas essas coisas, elas não estão acontecendo porque Jesus se distraiu. Jesus foi tomar café e falou: meu Deus do céu, teve um tsunami, eu não vi. Não é isso, isso não acontece. Isso não acontece mesmo. Tudo isso está calculado. Inclusive, se vocês olharem no Livro dos Espíritos, ele vai falar em algum trecho lá, que eu não lembro agora que questão que é, que as próprias falhas, né, os próprios acidentes naturais são provocados pelos espíritos superiores, a mando dos espíritos superiores. É porque isso está sempre no cálculo. Então as pessoas têm que espiar. Como que elas vão espiar? Coloca um governante terrível. É claro que esse governante, ele está ferrado, né? Ele vai ter que pagar por tudo que ele está fazendo, mas ele está fazendo as pessoas espiarem. Então é por isso que no Brasil tem pessoas que passam sufoco, pessoas que passam fome, pessoas que passam necessidades financeiras, porque elas precisam passar por isso, porque é a expiação delas. As falhas que elas cometeram lá atrás e agora elas estão expiando. Mas é melhor a gente pagar logo nossos débitos e poder ir livre de um caminho reto, né, para o bem. Então é isso, pessoal, agradeço muito que vocês tenham participado do Evangelho. Espero que o Mestre Jesus esteja na casa de todos nós que estamos realizando esse Evangelho, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho
principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.